Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou começar uma série nova aqui no meu canal, falando um pouco sobre o meu livro Autobiografia, essa obra aqui, tá? Então, por que eu tomei essa iniciativa? Muita gente, né, me perguntando sobre que ouviu falar, que não pode escrever em casa, não pode psicografar em qualquer ambiente, só pode trabalhar na casa espírita. Realmente é isso. Quando você começa, né, a sentir os impulsos mediúnicos, a primeira coisa que você faz é buscar uma casa espírita. Lá na casa espírita, ele vai pedir para você estudar, para você assistir palestra, para você tomar passe, né? E caso você tenha assiduidade aí nos cursos, você faz a sua formação, como aconteceu comigo, né? Após 3 anos e meio de curso, né? Após a formação lá na casa espírita, eu me tornei médium, né? Trabalhadora lá nos grupos mediúnicos, né? Eu trabalhei como médium psicofônica, trabalhei no resgate de espíritos, trabalhei no tratamento físico e espiritual nas câmeras lá de passe, trabalhei em vários grupos, né, de assistência espiritual na casa espírita. 10 anos depois, eu deixo a casa espírita para fazer o meu trabalho, né, o trabalho que eu já estava fazendo desde o começo, mas porém eu precisava dessa formação para estudar, adquirir conhecimento, saber o que eu estava fazendo, né? E aí, o que aconteceu? Durante esses 10 anos na casa espírita, eu estudei bastante. Eu estudei as obras básicas, estudei André Luiz, estudei Emmanuel, estudei Ivone Pereira, estudei Leon Denis. Então, são tantas obras que você precisa estudar. Então, teve dúvida aqui, tem um livro ali para tirar dúvida, né? E chegou a hora, né, de trabalhar independente, de forma independente. Para isso, né, para que você possa trabalhar de forma independente, você precisa fazer o quê? Você precisa, né, entender a sua caminhada. Não é de uma hora para outra. Sempre, sempre será auxiliado pelo seu guia protetor, pelo seu mentor espiritual, pelo seu anjo amigo, que seja qualquer irmão. E aí você fica naquela história. Ah, mas eu quero saber quem é o meu mentor espiritual. Quem são os espíritos que trabalham comigo? Quando o médium está preparado, pronto, com conhecimento, responsabilidade, comprometimento com o seu trabalho, tá? Ele vai saber quem é o mentor dele. Eu, durante 10 anos na casa espírita, não sabia quem era o meu mentor. Por quê? Porque eu trabalhava com vários espíritos que vinham na minha sintonia para enviar orientação, para escrever orientação, para transmitir recados, para transmitir o resgate, né? A fala daqueles espíritos que eram resgatados para serem esclarecidos, tá? Mas se você veio com um compromisso para trabalhar a caridade e usar os seus talentos aí de médium, como médium, né? Você já tem ali uma equipe espiritual que coordena a sua tarefa, como aconteceu comigo. Veja bem, olha o prefácio do meu livro, Autobiografia. Eu vou ler um pedacinho aqui para você entender essa tarefa. Prezados irmãos, é com alegria e coragem que me dirijo a vocês, companheiros de ideal, para fazer valer a vontade que brota em meu peito de realizar o sonho que pulsava em meu coração. Durante minha formação espírita, fiquei sem respostas às inúmeras dúvidas e questionamentos, pois não sabia distinguir entre o racional, o emocional e o espiritual. E com muita disciplina consegui devagar ouvir os recados e as instruções que me eram enviados pelos espíritos. Veja bem, eu precisei, né, de um tempo junto com a equipe espiritual em meu lar, com os horários estabelecidos para que eu pudesse receber as instruções para fazer o trabalho que eu venho fazendo, né, de forma independente aqui, e também de forma online. Veja bem, para isso eu tive que parar, né? Eu tive que parar um tempo, né? Tive que dar um tempo em toda a minha tarefa para poder focar naquelas instruções que chegava e que eu não dava atenção. Então, se você é médium,
Se você está aí do outro lado da tela assistindo esse vídeo, você vai se identificar com essa minha fala, entendeu? Aqui, mais abaixo, eu continuo com o prefácio do livro falando o seguinte: agradeço ao senhor Ismar, dirigente do Centro Espírita que eu frequentava à época. Meu dirigente à época, que confiou em meu trabalho e acreditou nos fenômenos visualizados através do exercício da psicografia durante os encontros semanais na Casa Espírita. Então, por que eu falo do senhor Ismar? O senhor Ismar foi o meu último dirigente na Casa Espírita, que quando eu saí da Casa Espírita, parece que ele também não ficou por lá. E o que aconteceu durante todo esse tempo? Quando eu cheguei neste grupo, que o grupo se chama, né, Jerônimo Mendonça Ribeiro, tá? E eu não conhecia esse espírito. O senhor Ismar conhecia o Jerônimo, né? Ele conheceu o Jerônimo vivo aqui na sua última existência na Terra. Eles eram amigos. E quando lá cheguei, creio eu que ele foi intuído a me convencer a estudar toda a história do Jerônimo. Eu lia um livro, tá tudo aqui na minha autobiografia. Toda semana ele trazia um livro, eu lia. Na semana seguinte eu devolvia e ele trazia o outro. Então, durante 4 semanas, eu li toda a história do Jerônimo. E aí, quando eu sentava na mesa lá, ele já colocava papel e lápis. E eu dizia para ele, eu não vou escrever, porque o pessoal não queria que eu escrevesse. Porque a mediunidade mecânica, pessoal, ela chama muita atenção. Porque ela é tudo muito rápido. Você escreve aí 80 páginas em praticamente 90, 100 páginas em 10 minutos. E aquilo chama a atenção das pessoas. Aí dizia, não, a Nancy está desequilibrada, né? Ela precisa de um tratamento. É assim que eles tratam você. E aí o seu Ismar foi fundamental nesse momento quando ele disse, não, você escreva tudo que você puder escrever aqui, que foi ditado pelos espíritos, você tem o meu aval. E daí em diante, gente, eu comecei a acreditar no trabalho que eu vim fazer. Daquele momento em diante, eu não deixei mais de psicografar. Entendeu? Então foi fundamental eu encontrar essa pessoa naquele momento para falar que eu tinha condições de fazer esse trabalho. Então, nesse momento, eu também chamo a sua atenção para analisar outras pessoas. Se você tem dúvida, escreva aí, né, uma mensagem de orientação, alguma coisa, e peça uma pessoa, né, da sua confiança, que seja uma pessoa do centro que você conhece, né, uma pessoa da sua confiança, para analisar o que você escreve. Porque ali você vai tendo uma validação daquela pessoa, ao mesmo tempo você não vai parar de trabalhar, entendeu? O que você vai fazer? Você vai continuar treinando, igual eu fiz, né? Eu tenho ali várias caixas, daquelas transparentes, cheias de mensagens que eu mesma escrevi como mensagem de orientação dessa equipe espiritual. Essas mensagens hoje, elas estão sendo transformadas em livro, né? A exemplo tanto do meu autobiografia, como desse aqui, Relatos de Experiência. O Relatos de Experiência, eu vou depois ler alguma coisa sobre ele, mas agora a gente está falando da autobiografia. Mas o meu segundo livro, Relatos de Experiência, ele tem, né? O que eu coloquei nele foi... As mensagens que estão aqui são as mensagens que eu recebia da espiritualidade, como se fosse parte da minha capacitação para que eu pudesse trabalhar com equilíbrio, confiança e responsabilidade, sabendo que ali ao meu redor, ao meu lado, sempre teve, né? Sempre teve uma equipe espiritual, porém só eu não sabia, porque tinha um tempo determinado para que eu pudesse amadurecer e estar preparada para que, de fato, eu viesse saber que tinha essa equipe, esse mentor das cartas e de tantos trabalhos que eu venho realizando. Até o próximo encontro, né? Nós teremos aí o próximo bloco, nós teremos o vídeo número 2, para que você possa acompanhar essa história se você estiver passando pela mesma experiência que eu passei. Obrigada por nos seguir e até o nosso próximo encontro.